E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de transmissão de dados, hoje eu vou falar sobre a modulação ASK, FSK, PSK e QAM. Essas modulações são modulações, onde você tem aí um sistema com a portadora analógica e a sua informação digital. Então nós vamos tratar aqui hoje sobre esses quatro tipos, de modulação. ASK. Bom, ASK vem do inglês Amplitude Shift Keying, modulação por chaveamento de amplitude. Bom, a ASK, então como o próprio nome já traz, o mecanismo de chaveamento de amplitude, a amplitude do sinal da portadora é que será modificada, criando então os elementos de sinal. Muito importante, tanto a frequência quanto a fase irão permanecer inalterados, enquanto apenas a amplitude é que vai ser modificada. Então nós teremos sinais digitais sobre os sinais analógicos. E com isso, nós teremos uma representação da amplitude sendo modificada de acordo com a minha informação digital. Então, de modo genérico, temos aqui uma representação com dois tipos de elementos de sinal, bit 1 e bit 0, onde bit 1 estamos transmitindo com um sinal analógico, uma portadora senoidal de 3 ciclos, e o bit 0 com a tensão nula. Novamente, bit 1, 3 ciclos e bit 0, nenhuma tensão. Então aqui nós temos uma representação, por exemplo, de um sinal modulado em ASK. A ASK normalmente vai ser implementada usando apenas dois níveis, tá? Mas você pode encontrar também diversos outros níveis, representando aí com sinais ASK. Esse ASK com dois níveis apenas, ele também pode ser conhecido com outros nomes aí na literatura, como BASK, ou BASC, ou OOK. O BASC vem de Binary, Binary Amplitude Shift Key, e o chaveamento binário de amplitude. Ou então OOK, que é um On-Off Key. Você tem aí um chaveamento liga-desliga, fazendo a sua representação também binária, o seu modo de apresentar os bits 0 e bits 1. FSK. A FSK vem de Frequency Shift Keying, modulação por chaveamento de frequência. Na FSK, o chaveamento de frequência, a frequência do sinal da portadora é quem é modificada, representando aí os bits 0 e bits 1, os seus dados. Muito interessante então que a frequência do sinal modulado ela vai ser constante para a duração de um determinado elemento de sinal, mas ela vai variar de acordo com o elemento de sinal seguinte, caso o seu elemento de dados modifique. Em outras palavras, você vai ter duas frequências diferentes, representando aí cada uma um determinado elemento de dados. Muito importante, tanto a amplitude máxima quanto a fase vão permanecer inalteradas para qualquer elemento. Então, na ASK, você tem uma modulação da amplitude, mantém fase e frequência. Na FSK, você mantém amplitude e fase, mas varia a sua frequência. Bom, temos aqui uma representação didática de um sinal com duas frequências para o FSK. Aqui no caso foram representados 4 ciclos para o bit 1 e 2 ciclos para o bit 0. E isso se repete ao longo da transmissão das suas informações, ou seja, para cada um do meu elemento de dado, bit 0 ou bit 1, eu tenho um elemento de sinal, uma forma de representação diferente, onde eu mantive a amplitude, mantive a fase, mas eu variei a minha frequência. Então, quando você utiliza uma frequência para o bit 1 e uma frequência para o bit 0, você tem, na verdade, nesse uso aí de duas frequências, você pode até chamar o FSK de BFSK, de Binary Frequency Shift Key. Normalmente, as frequências desses sinais elas são muito altas, e você nem consegue visualmente diferenciar, uma vez que a diferença entre elas é bem pequena. PSK. PSK vem do inglês Phase Shift Keying, ou modulação por chaveamento de fase. Nesse tipo de modulação, a fase da portadora é modificada, representando aí 2 ou mais elementos de sinal. Então você pode aí, manter a sua amplitude e a sua frequência, mas você irá alterar a fase.
Esta é a característica do sinal PSK. O PSK, né, ele é mais comum e mais utilizado que o ASK e que o sinal FSK. Temos aqui uma representação didática, né, utilizando aqui duas fases para a representação de um sinal PSK. Observe que para o bit 1, né, nós temos sempre a mesma representação, né, dos ciclos começando subindo. E para o bit 0 nós temos a representação de 3 ciclos, mas mantendo, né, uma fase oposta. Então aqui nós temos uma fase 0, aqui nós temos uma fase oposta ao 0 é 180 graus. E observe que tanto o bit 1 em qualquer momento é sempre o mesmo. O bit 0 também é sempre o mesmo, só que com a fase invertida. Observe, a amplitude é a mesma e a frequência do sinal é a mesma, porque nós mantemos sempre nesta representação didática aqui 3 ciclos. Bom, então você tem a representação com uma fase 0 e com uma fase 180. Nesse caso você utilizou apenas 2 elementos de sinal. Com isso nós podemos chamar esse tipo de modulação, né, de BPSK, né, de Binary Phase Shift Keying. Bom, temos também uma variante, né, desse sinal PSK ou BSK, que é a modulação DPSK, né, o Differential Phase Shift Keying. Bom, nesse tipo de modulação, né, que é uma modulação por desvio de fase diferencial, por exemplo, né, você pode ter a seguinte regra: quando o bit for 0, ele muda de fase, ou quando o bit for 1, ele não muda. Então 0 ele muda, 1 ele não muda. Essa modulação, né, é padrão, né, para transmissões aí síncronas de 1200 a 4800 bps. Bom, temos aqui uma representação didática, né, desse sinal, né, e vamos observar que aqui o bit 1 e aqui nós temos o bit 0. Então aqui, se o bit 1 estava na fase 0, o bit 0 agora vai para a fase 180. E observe agora que esse bit, próximo bit, é a bit 1. Então o bit 1 ele mantém, né, a mesma fase. Então ele manteve o sinal como estava chegando, manteve o sinal. E aqui nós temos agora a troca. Por quê? Porque bit 0, toda vez que o próximo bit é o bit 0, ocorre a troca da fase. Então, se o bit é 1, mantém-se a fase. Se o bit é 0, você troca, inverte a fase. Então, este é o tipo do sinal DPSK. Bom, temos aqui então um comparativo desses 4 sinais, né, onde eu tenho o BASK, o BFSK, BPSK e o DPSK. Bom, o BASK nós utilizamos aqui 2 tensões, uma tensão, né, com amplitude, né, e 3 ciclos aqui para o bit 1 e uma tensão 0 para o bit 0. No FSK nós utilizamos aqui 4 ciclos para a representação do bit 1 e 2 ciclos para a representação do bit 0, ou seja, nós variamos aqui a frequência. No BPSK nós seguimos a regra de fase 0 para bit 1 e fase invertida, né, fase para baixo, menos 180 para o bit 0. Observe que o bit 1 tem o mesmo comportamento sempre ao longo do tempo, e o bit 0 também tem sempre o seu mesmo comportamento ao longo do tempo. E também apresentei para vocês o DPSK, que é uma variante do PSK, só que agora com diferencial, né? A fase é diferencial. Então, o bit 1 ele manteve a fase, o bit 0 sempre inverte a fase. Bit 1 mantém, bit 1 mantém, mas o bit 0 inverte a fase. Então, se você observar, este bit 0 começou numa fase menos 180, este bit 0 já começou numa fase 0, este bit 1, por exemplo, começou na fase 0, este bit 1 começou na fase 180. É assim que nós temos aí a diferença, né, do PSK para o DPSK. Bom, galera, com relação a essa modulação ASK, FSK e PSK, né, neste momento era isso que eu queria passar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.